Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje do canal é ideologia, doutrinação e militância política. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Preferir o Pix está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note alguns avisos importantes. Primeiro aviso, esse é o primeiro vídeo que a gente está gravando com a câmera nova, né? E aí vocês devem estar percebendo a diferença na imagem e tal. A câmera fica um pouco mais alta, então eu vou demorar ainda para me acostumar, porque a antiga câmera ficava colada no notebook, né? Essa fica mais distante, então às vezes eu vou ficar olhando para baixo e tal. Mas é isso, melhorou bastante a qualidade da imagem. Precisa sim dar uma melhorada ainda na iluminação. Vai comprar iluminação nova. Comprou também o microfone, tá chegando, vai chegar no começo agora de julho. Então, a partir de julho, a gente vai ter iluminação nova, microfone novo e cenário novo, né? Vai ficar show, show, show. Isso por um lado. Por outro lado, eu tinha prometido que o vídeo de hoje seria um vídeo sobre a questão eleitoral em 2026 do ponto de vista da eleição para o legislativo, né? Só que é São João, né, gente? E aí eu preparei o roteiro, o material para esse vídeo sobre eleição 2026 e o vídeo ficou com mais de 1 hora. Eu não vou mandar um vídeo de mais de 1 hora para Maxwell editar no meio do São João, né? Assim, não dá, a gente tem que ter pena de Maxwell. Show! Então, o vídeo sobre as eleições vai sair na quarta-feira, né? Acabou o feriado, já terminou o São João e por aí vai. Então, quarta-feira sai o vídeo sobre as eleições do processo legislativo, né? Hoje eu vou falar de um tema, por assim dizer, mais simples, né? Veja, é muito comum nos discursos da extrema-direita acusar a esquerda de fazer doutrinação, né? Doutrinação nas escolas, na universidade, atacar os outros como militante e dizer que só a esquerda tem ideologia, né? Que existe uma dimensão técnica da política, da vida, e existe a ideologia, e só a esquerda traz a ideologia, a questão ideológica. Então tem que deixar a questão ideológica de lado e tem que focar na técnica. Veja, vamos fazer um debate aqui sobre isso. Acho que a primeira coisa importante é que o Marx, no Miséria da Filosofia, mais de 150 anos atrás, o Marx disse uma coisa que é muito importante para a gente começar o nosso diálogo. Na Miséria da Filosofia, página 110, Max, eu estou colocando aí na tela para vocês, o que é que diz o Marx? Os economistas têm uma maneira singular de proceder. Para eles, só existem duas espécies de instituições, as da arte e as da natureza. As instituições feudais são artificiais, as da burguesia são naturais. Nisso eles se parecem com os teólogos, que também estabelecem dois tipos de religião. Toda religião que não é a deles é uma invenção dos homens, ao passo que a deles é uma emanação de Deus. Dizendo que as relações atuais, as relações de produção burguesa, são naturais, os economistas dão a entender que é nessas relações que se cria a riqueza e se desenvolve as forças produtivas segundo as leis da natureza. Portanto, essas relações são naturais, independente da influência do tempo. São leis eternas que devem reger a sociedade. Assim, houve história, mas não há mais. Veja, o que o Marx está dizendo aqui é que o procedimento dos economistas, na época dele, metade do século XIX, era pensar as relações sociais burguesas, as relações de produção e suas correspondentes instituições como naturais e as relações do modo de produção passado, o modo de produção feudal, como artificial, né? É um procedimento que é, grosso modo, o mesmo procedimento desse debate sobre ideologia e militância que a extrema-direita coloca. Então, basicamente, a extrema-direita parte do pressuposto de que só tem ideologia quem é de esquerda, e só é militante quem é de esquerda. Então, basicamente, quem defende o capitalismo não tem ideologia, é neutro, é técnico. Quem defende as condições atuais da dinâmica capitalista brasileira na economia, na política, na cultura, nas instituições, na segurança pública, tem ideologia. Quem só defende a reprodução do que existe do status quo, aí não, esse não é ideológico, esse é técnico, esse é neutro, esse não está fazendo militância política. Então se cria uma chave que é basicamente o seguinte: demonizar a ideia de ser militante, alguém que tem uma ideologia, que tem um programa político, que tem uma causa, que luta, que busca
transformar sua causa, sua bandeira em realidade. Então você demoniza isso e você trata o que existe como algo natural, não ideológico, não político. Percebe? Então, na lógica dessa galera, quem defende a reforma agrária e o MST é ideológico, está fazendo militância política. Quem defende o agronegócio, não. Quem defende o agronegócio é técnico. Quem defende privatizações é técnico. Quem faz a crítica das privatizações e aponta como o mercado capitalista não cumpre as promessas que dizem que ele entrega, né, de eficiência, de baixo preço, de qualidade dos serviços, aí essas pessoas são ideológicas. Então você cria uma espécie de uma lógica burra, porque o pressuposto é: meu discurso é imparcial, o seu é politizado, o seu é ideológico. Mas veja, não existe um lugar não político. Não existe um lugar não ideológico no sentido de defender uma visão de mundo. Aqui a gente está pensando em ideologia quase que numa concepção meio senso comum. Ideologia enquanto uma visão de mundo, né? Um conjunto de ideias, um conjunto de visões que defendem uma certa visão de mundo. Então veja, todo mundo tem ideologia, todo mundo tem uma visão política, ainda que a pessoa não queira se colocar ativamente numa posição política. Porque veja, a escolha de não participar da esfera política já é uma posição política, né? O Lukács tinha uma categoria muito boa que era o escapismo da realidade. Então, por exemplo, um escritor no Brasil que no século XIX escolhia não falar da escravidão, não falar das revoltas que estavam acontecendo, na Revolta Farroupilha, a Confederação do Equador, a cabanagem, por aí vai, ele não tem uma obra não política, ele escolheu uma posição política, né? Ele escolheu uma posição política de simplesmente ignorar os principais conflitos da realidade brasileira e ficar descrevendo rio, cachoeira, mata e por aí vai, ficar embelezando essa realidade, né? Então, o Lukács chamava isso de um escapismo da realidade, né? Você escolhe se evadir, você escolhe fugir das principais questões de uma sociedade, do seu tempo, dos principais conflitos políticos que estão ali colocados. Veja, isso é uma posição política. As pessoas que falam assim, não gosto de política, não quero debater, não estudo, não acompanha, isso é uma posição política. Tudo é uma posição política. A política, que me permita fazer um certo filosofês, a política é algo ontológico, né, do ser social. No sentido de que, o que é algo ontológico? Algo essencial, é algo inescapável, é algo constituinte do ser social. Não dá para você ter uma posição não política. E aí, claro, você pode ter uma posição política ativa ou passiva. Você pode ter uma posição política conservadora, no sentido de conservar o status quo, as coisas tal como estão, ou você pode ter uma posição em prol da mudança, da transformação, né? Uma posição crítica, contestadora. Há várias possibilidades de existir politicamente no mundo, mas não existe uma posição não política, né? Não existe uma posição não ideológica. Até, eu já dei esse exemplo em sala de aula com os meus alunos quando dava aula lá em Juazeiro, que eu dizia assim, o pagode, ele é político? Não. Né? A maioria das letras de pagode são letras de pagode que falam de amor, falam de romance, falam de traição, fala de amor à primeira vista, fala de fim de relações e por aí vai. Veja, isso significa que a produção do pagode brasileiro, isso significa que Exalta Samba, que Sorriso Maroto, que Dilcinho, que Ferrugem, que Tiaguinho, etc. são apolíticos? Não. Isso significa que você tem uma produção de uma arte que tem como característica central focar em um único aspecto das relações humanas e fechar-se para os demais aspectos da sociedade. Nesse sentido, o pagode, por exemplo, é uma expressão artística cultural que apresenta o escapismo da realidade. Tanto é assim que boa parte dos pagodeiros famosos são negros e são figuras que não têm militância e que não têm qualquer debate sobre a questão racial, o racismo no Brasil. E veja, isso é uma posição política. É isso. O Tiaguinho, por exemplo, pelo menos até onde eu sei, né? Eu posso, enfim, estar equivocado, mas eu pelo menos nunca vi. Eu nunca vi o Tiaguinho dando uma posição política sobre alguma coisa. E tudo bem. Só que essa escolha de não se posicionar em público politicamente é também uma escolha política. É claro que, a partir do momento que você assume uma posição política ativa, que você
é alguém que está envolvido na política, que você está em sindicato, está em movimento social, está em partido político, está em coletivo, que você estuda, que você se coloca publicamente como um sujeito político, você tem uma posição diferente do ponto de vista qualitativo sobre quem tem uma posição meramente passiva. Quem tem posição política A ou B, mas decide ficar isento de qualquer organização coletiva, de qualquer ação política. Tudo bem, existe uma diferença sim qualitativa aqui, mas essa diferença qualitativa ela não nega que as duas posições estão num lugar de política e, portanto, de ideologia. Ainda tem uma malícia muito comum que é tentar pautar uma ideia de que militância política, fazer político é só algo de movimento social, né? E aí seria muito bom se fosse assim, né? Seria muito bom que a burguesia não fizesse militância política, mas a burguesia faz militância política. Só que tem uma diferença, né? Aqueles que representam a burguesia, eles têm dinheiro, né? Estão no poder, eles têm recursos. Então, para alguém que é pobre, quer fazer uma militância política, quer lutar pela terra, assim, precisa se organizar num movimento pautado na mobilização, no recrutamento de pessoas, no convencimento ideológico, como é o caso do MST. E quem tem grana não precisa organizar um movimento social de massa. Quem tem grana já tem a mídia defendendo a sua posição, tem capacidade de bancar campanhas, fazer lobby no Congresso, tem entidades representativas de classe, como é a CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, que não funciona no esquema de um movimento social, porque eles têm dinheiro, eles têm grana. Então, assim, monta a estrutura ali da instituição, muita grana, faz lobby, faz pressão, faz debate, faz seminário, organiza publicação, influencia no debate público, influencia na esfera política, sem precisar mobilizar associação voluntária de pessoas, né? Quem precisa mobilizar associação voluntária de pessoas é quem é de movimento social, é quem é pobre, é quem não tem recursos, que aí você trabalha no convencimento, na palavra, na ideia, na formação teórica. Então, veja, a burguesia ela faz militância. A Fiesp é uma organização de classe, tal qual o sindicato deveria ser uma organização de classe da classe trabalhadora. Tanto é assim, inclusive, que existe o termo sindicalismo patronal, que eu acho que é um termo correto. A classe dominante ela faz sindicalismo também. Ela faz ação sindical corporativa. Agora, claro, a forma é diferente, porque uma classe tem dinheiro e poder, outra classe não. A classe que não tem dinheiro e poder, ela vai buscar formas de militância, de associação, de movimento de massas. Até porque, inclusive, diga-se de passagem, a burguesia ela não é tão numerosa para constituir movimento de massa, né? Quando a burguesia consegue uma base de massa, ela consegue uma base de massa recrutando setores das camadas médias, da mal chamada classe média, para garantir seus interesses. Então, veja, não existe um lugar de não militância, não existe um lugar de não ideologia, não existe um lugar de não política. É isto. E aí, veja, basicamente é essência e um pensamento burguês, reacionário, autoritário, com tendências, inclusive, fascistoides, negar a legitimidade de existência de um posicionamento político, ideológico e teórico de contestação da ordem. Porque, veja, qual é a lógica do fascismo? A lógica do fascismo é que todo sindicato, todo movimento social, todo movimento operário, todo movimento feminista, no caso do Brasil, todo movimento negro e tal, é uma espécie de perturbação da ordem, é uma espécie de perturbação da natureza das coisas. Não é como se existisse possibilidade de, dentro da sociedade, existir contestação, crítica, tentativa de mudança. É como se a sociedade está bem, no máximo precisa de algumas pequenas mudanças institucionais, e esses sujeitos que se propõem a fazer política a partir do conflito, a partir da divergência, a partir de interesses contraditórios, eles perturbam a ordem, eles perturbam todo o social que é orgânico, que é lindo, que é belo e que é maravilhoso. A partir disso, você legitima de saída a ideia de que você não tem direito de falar, você não tem direito de existir, percebe? Então, quando você diz assim, você é ideológico. Aí, não, mas por quê? Por quê? É isso que você está falando aí é ideológico. Porque você é comunista. Então, você é comunista, você está falando mentira. Não, mas peraí, pô. Mas peraí, o que eu estou falando
em si, a coisa em si, é verdade ou é mentira? É porque eu sou comunista que eu tô falando mentira, sabe? É uma lógica profundamente autoritária. E aí, claro que no debate público, na polêmica, a gente usa como elemento de retórica, você é liberal, tá mentindo, você é comunista, você tá mentindo e tal. Mas se vocês já pararem uma diferença, eu sempre falo aqui no canal que a gente precisa estudar, né, a produção teórica dos liberais, dos conservadores, a gente precisa se informar, a gente precisa ter capacidade de refutar o que essa galera defende, né? Que é equivocada, os interesses da classe dominante. A gente não chega aqui e fala assim, eles são liberais, matem todo mundo, eles estão mentindo. Isso não é o debate comunista, isso não é o debate marxista. Mas é o debate, é a compreensão da extrema-direita, é a compreensão dessa galera. E aí, isso é muito interessante porque o imbecilzinho, péssimo comediante, diga-se de passagem, do Danilo Gentili, foi atacar o Thiago Santinelli, né? É por isso que o Gentili tá na capa junto com o Léo Lins e com o Carioca do Pânico. E aí, qual foi a acusação que ele fez pro Thiago Santinelli? O Thiago Santinelli é militante. Aí você se pergunta, vem cá, mas o Danilo Gentili não é militante, não? O Danilo Gentili não está envolvido com política. O Danilo Gentili ele não vai para o congresso do MBL, ele não participa de manifestação, ele não faz militância política, ele não defende um programa político, defende, né? Mas na cabeça dele, o Santinelli é militante, porque é de esquerda. E ele é o quê? Ele não é militante. Militante é só o Santinelli, porque é de esquerda. Já o Gentili não é militante. Repare, por exemplo, essa postagem aqui bizarra que ele fez. Quer ser comediante, usa nome e carreira de comediante de verdade para tentar aparecer, fracassa, vira militante, ataca quem lhe foi gentil e generoso. Sempre isso, inveja, ingratidão, falsidade e muita cocaína, claro. Honra é para homens, não para vermes. Aí o Santinelli respondeu isso aqui, mas o que é importante? O Santinelli ele vai no âmago, no centro da questão, que é, vem cá, o que é ser militante? Vejam, por exemplo, só dois exemplos de postagem do Santinelli, só para vocês entenderem do que é que a gente está falando. Esse primeiro exemplo aqui é ótimo. Isso aqui é Léo Lins dando um discurso no ato do MBL, mas outros comediantes também dando discurso em ato do MBL. Vocês conseguem ver aqui a logo, aqui embaixo, deixa eu ver como é que tá na tela. Dá pra ver, a logozinho aqui embaixo do MBL. E o Santinelli coloca, Gentili e seus capachos sempre fizeram militância. O Pica Sonsa rasga o cu de ódio agora porque o outro lado também faz e a que era para ser hegemonia dele acabou. Primeiro show promovido pelo MBL e uma manifestação a favor do impeachment. Então assim, os caras estavam numa manifestação a favor do impeachment, Gentili aqui e Léo Lins. Elas estão na manifestação a favor do impeachment contra Dilma, convocada pelo movimento de direita, como é o MBL, fazendo atuação política, fazendo militância política, inclusive militância política ativa, né? Indo para manifestação, indo para a rua, fazendo campanha eleitoral e por aí vai. Esse segundo exemplo que o Santinelli traz é maravilhoso, porque é basicamente o Danilo Gentili, ele foi lá e entrevistou Olavo de Carvalho. E aí, veja, o cara levou o terraplanista antivacina de extrema-direita em TV aberta e isso não é militância. Olavo de Carvalho opina sobre a importância da cultura na política. Entrevista com o Jardim das Aflições. Então, Danilo Gentili dando voz, entrevistando, divulgando o pensamento dos maiores ideólogos da extrema-direita brasileira, né? E veja, nunca foi nenhum comunista no programa do Danilo Gentili, viu? Dá nem para dar desculpa, é um programa plural, alguém vai dizer assim, mas já foi lá, sei lá, Manuela Dávila, não sei nem se foi. Mas assim, com todo respeito aí, Manuela Dávila, Flávio Dino, não é de comunista mesmo que a gente tá falando, né? Enfim, era a galera que era do PCdoB, que tem um discurso bem mais adocicado, né? Então, veja, na cabeça do Danilo Gentili, ele não é militante. Militante é só o Santinelli, né? Que é filiado ao UP, que é um cara abertamente de esquerda e por aí vai. Vocês conseguem ver como esse discurso é pobre, né? Como esse discurso ele não sustenta, ele não tem lastro, ele não tem qualidade e por aí vai. É a mesma coisa do debate que Marx falava mais de 150 anos atrás. Os economistas que veem a instituição como natural, que é o capitalismo, e as instituições que são antinaturais, que é o feudalismo, né? Isso por um lado. Por outro lado, uma outra falácia que a extrema-direita usa é o negócio de doutrinação, né? Então, o Carioca do Pânico,
ele falou todo orgulhoso, né, um imbecil de marca maior, que proíbe o filho dele de ver livros doutrinadores. Bota o trecho aí na tela, Maxwell, por favor. Eu e minha esposa, a gente é muito, dedica o nosso tempo hoje muito pro material escolar dos nossos filhos. Tem livros que eu não autorizo a escola, isso aqui não vai, tá? Amor. Não, você pode falar, não, eu estou pagando. Isso não vai. E meu filho se levanta e se retira da sala quando começa a aula. Nossa, que coisa boa. Olha só. Aí a diretora da escola veio me peitar. Você está fazendo uma coisa muito grave pro seu filho. Eu falei, eu? Eu tô ensinando o que você não sabe ensinar. Ela falou o quê? Coragem. Como vocês podem ver, ele é incapaz de dizer o que é doutrinação, né? Ele está basicamente ensinando o filho dele a ser um imbecil, a não ouvir nada que questione seus preconceitos, seu senso comum, sua visão de mundo, nem sequer aprender a defender, inclusive. Porque, repare, você só aprende a defender o que você acredita se você é estimulado com o contraditório, se você é estimulado com a crítica, com a reflexão, com o diálogo, com o debate. Então, se você quer ser até um bom liberal, você precisa, né, ver críticas ao liberalismo, ver críticas ao capitalismo, conhecer minimamente o que é que falam as correntes do anarquismo, as correntes marxistas, as correntes social-democratas mais radicalizadas e tal, para você pelo menos saber o que é que se trata, qual é a crítica, qual é o debate, para você ter capacidade de questionar, de confrontar, de formular respostas, de formular questionamentos também. Num debate que eu participei com 20 liberais /conservadores, que vai ao ar agora em julho, viu, gente? Na terceira semana de julho, eu já falei, né, no vídeo que eu gravei aqui no canal, contando os bastidores do debate. Coloca o vídeo aí na tela, Maxwell, por favor. Que o bloco sobre educação, para mim, foi o melhor, que eu consegui destruir esse discurso liberal, basicamente questionando o que era a doutrinação. E aí foi 5 ou 6, alguma coisa assim, nenhum deles soube responder. Inclusive, durante o debate, eu fiz uma pergunta básica. Eu falei assim, bicho, no meu curso de História eu tive uma cadeira de Introdução à Economia. Na cadeira de Introdução à Economia eu tive um professor liberal do CCSA, que é o Centro de Ciências Sociais Aplicadas, né? Ele era da Economia e dava essa cadeira de Introdução à Economia na História. Aí o professor basicamente trabalhou com o manual de macroeconomia do Mankell, que é um livro 100% liberal, e só trabalhava com a perspectiva de macroeconomia neoclássica. Então, eu não tive introdução à economia, eu tive introdução à economia neoclássica. E assim, por mais que eu não gostasse da aula do professor, eu achava que ele não era um bom expositor e tal, eu não achei ruim ter aula de economia com liberal, não. Foi bom, porque inclusive isso me estimulou a começaram a conhecer críticas à corrente neoclássica, né, o pensamento econômico hegemônico. Foi na época, inclusive, que, em paralelo à leitura do livro do Mankell, eu peguei o Introdução à Economia, do Paul Singer, eu acho que é esse o título do livro, e ia lendo os dois em paralelo, e via como cada um economista crítico marxista e um economista liberal, trabalhavam o mesmo tema. Aí eu perguntei para ele, vem cá, isso era doutrinação liberal? Aí dava parafuso na cabeça de todos eles. Então, é a mesma lógica burra. Então, se o professor, a professora é liberal, não é doutrinação, é neutro. Se ele for de esquerda, se ele for comunista, é doutrinação. Não, mas só passa uma visão. Veja, o que é só passar uma visão? Porque, por exemplo, nas ciências humanas existem polêmicas, existem divergências, existem teses contraditórias. Todo professor ou professora de sociologia, por exemplo, vai apresentar os fundamentos ali da sociologia, vai apresentar a obra de Marx, de Weber e de Emile Durkheim. Veja, todo mundo vai ter alguma preferência. Não existe ninguém que não tenha uma posição sobre as grandes polêmicas da sociologia, da geografia, da antropologia, da história, da ciência política, da filosofia. Você tem autores e autoras de preferência, correntes teóricas de preferência. O que é só passar uma visão? É dizer assim, sei lá, se eu digo assim, Marx é o melhor, considerando o que são os ditos pais da sociologia, comparado com Weber e Durkheim, isso é doutrinação? Porque eu tenho uma opinião. Ou então, se eu só dou aula de Karl Marx. Se eu só dou aula de Karl Marx, tem um problema, porque o programa diz que eu tenho que dar aula de Weber, Durkheim e Marx, né? Mas assim, aí tá o problema. Mas, sei lá. Então, vamos dizer que quando eu for falar de liberalismo no século XIX, eu foque a aula em John Stuart Mill, que era, para assim dizer, um liberal progressista. Vamos dizer que eu seja um liberal progressista, um liberal de esquerda. Então, eu estou sendo ideológico porque eu dei uma aula focado no John Stuart Mill e falei menos, sei lá, do John Locke.
Isso, veja, isso não faz sentido. As escolhas pedagógicas, inclusive, do professor, elas são parte do processo formativo do estudante. Essa diga-se de passagem, uma das lógicas de você ter vários professores de disciplinas diferentes e você não ter só um ou uma professora para trabalhar todas as disciplinas, por exemplo, a partir do ensino fundamental, do 6º ano e ensino médio, né? Então, é parte do processo de aprendizagem você ter vários professores com visões de mundo, com história, com biografias, com experiências, com processos de formação diferenciado, e você vai estar sujeito àquelas diferentes percepções, histórias, formações, experiências de vida, e isso vai enriquecer você. Então, a partir do momento que você previamente se fecha para um conteúdo pedagógico, se fecha para uma experiência em sala de aula, porque o professor é de esquerda, você está formando imbecis. E mais do que isso, você está estimulando a censura, está estimulando a imbecilidade e está estimulando uma lógica 100% autoritária que é, como disse o Carioca, né? A gente viu aqui no trecho. Eu tô pagando a escola e aí foda-se. Meu filho vai sair da sala de aula. Veja, que tipo de ser humano vai ser essa criaturinha se for 100% influenciada pelo seu pai? Consegue entender? A lógica dele é que, por ele estar pagando, não há nada que ele não possa fazer, né? Ele pode fazer tudo, né? Então... Daí pra pegar um poste e matar alguém porque tava dirigindo bêbado ou avançou o sinal é um pulo, né? Porque vai crescer aprendendo que por ter dinheiro você pode passar por cima de tudo, de convenções coletivas, de regras, de processos necessários de aprendizagem. Então veja, doutrinação nada mais é do que uma lógica fascista colocada pela extrema-direita para negar a ideia de que é possível e necessário aprender com autores com correntes de pensamento críticos, que não são defensores do status quo, da ordem estabelecida tal qual está colocada, né? E parte de uma premissa mentirosa, fundamental, que é, no Brasil, a universidade é de esquerda. No Brasil, a escola é de esquerda. Então, a escola é de esquerda no Brasil. A universidade é de esquerda no Brasil. Todos os professores do Brasil são de esquerda. Todos. O que é uma mentira. Então, se cria uma lógica que o pensamento hegemônico é um pensamento liberal capitalista, na escola, na universidade, no professorado e tal, e você pega as dissidências minoritárias e você criminaliza elas, colocando como se fosse uma espécie de corrupção da alma das crianças, dos adolescentes, da pureza das crianças, porque ele é crítico, porque ele critica o capitalismo, porque ele fala de exploração, porque ele fala de imperialismo, porque ele fala de luta de classes, né? Então, é um projeto de imbecilização da sociedade brasileira. Imbecilização da educação, imbecilização do debate público, imbecilização da comédia, né? No caso do Danilo Gentili e do Léo Lins. E vale também para a imbecilização do cinema, a imbecilização da música. É a ideia que tudo que não for pró-ordem estabelecida é ruim, porque ideológico, porque político, porque militante, porque doutrinador. Repare que se essa lógica estivesse valendo desde a história humana, a gente não teria hoje praticamente tudo que a gente tem de relevante na música, na literatura, nas artes plásticas, na arquitetura. Imagina alguém chegar e dizer assim, não, Elis Regina não presta porque é militante, é ideológica, não, Belchior não presta porque é militante, é ideológico, não, Oscar Niemeyer não presta porque é militante, porque é ideológico, não, Cazuza não presta porque é militante, porque é ideológico, Jorge Amado não presta porque é militante, porque é ideológico, Graciliano Ramos não presta porque é militante, é ideológico, Pagu não presta porque é militante, porque é ideológico, Portinari não presta porque é militante, porque é ideológico, Glauber Rocha, eu ia falar Glauber Braga, sempre eu confundo, Glauber Rocha não presta porque é militante, porque é ideológico, o Cinema Novo não presta porque é militante, porque é ideológico, e por aí vai indo, Repare que se essa tese fosse levada a ferro e fogo desde o começo da história moderna do Brasil, a gente seria um país de imbecilizados, sem a produção cultural que a gente conseguiu acumular e sem as grandes contribuições que a gente deu para a cultura universal e para a história humana. Por isso que a gente precisa derrotar o quanto antes esse tipo de pensamento reacionário, esse tipo de prática política reacionária, de orientação em última instância fascista, porque a lógica dela
é criar uma sociedade de lobotomizados, sabe? É curioso, né? Porque eles gostam muito, falam muito de 1984, mas quem defende uma sociedade de pensamento único, onde seja crime pensar a dissidência, pensar a diferença e pensar a crítica, são eles, né? Não gosto do conceito totalitarismo, não uso, não acho que seja científico. Mas se for científico, o mais próximo que existe de uma prática política totalitária está expresso na lógica dessas figuras que a gente debateu aqui durante o vídeo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.